Saudações, meu caro aluno. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa e hoje a gente vai falar de orações subordinadas adverbiais. Dentro aí da sintaxe do período composto, em um dos conteúdos considerados os mais complexos da gramática da língua portuguesa, que são as orações coordenadas e subordinadas. E a gente vai falar de uma que é relativamente tranquila se você domina bem as conjunções. Se não domina, a gente vai falar um pouquinho também de conjunções para você relembrar. Então vem comigo que a gente vai falar de orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial é a oração subordinada que é introduzida por conjunções subordinativas que cumprem com a função de adjunto adverbial da oração principal. Só para lembrar, aqui não entram as conjunções integrantes, porque essas introduzem as orações subordinadas substantivas. Então, as demais conjunções subordinativas sempre introduzirão orações subordinadas adverbiais. No exemplo, nós temos: eles entenderão quando estudarem com mais atenção. Vejam, quando estudarem com mais atenção é uma oração subordinada, pois ela é interdependente da oração principal, eles entenderão, e é introduzida pela conjunção subordinativa temporal quando. Está aí a marca maior dessa oração que a gente vai estudar agora. Então, assim como nas orações coordenadas sindéticas, o segredo está nas conjunções. Então, vamos dar uma olhada nas conjunções para a gente relembrá-las e aí a gente poder tirar de letra as orações subordinadas adverbiais. Mas não vamos falar de qualquer conjunção, óbvio. Vamos falar das conjunções subordinativas. São elas que introduzem as orações subordinadas adverbiais a despeito, como eu já disse, da conjunção integrante, que introduz a substantiva. Vamos ver aqui os valores semânticos e alguns exemplos dessas conjunções. Como quando eu mostrei para vocês como eram as conjunções, você só precisa decorar uma delas, depois trabalha com a substituição, que você vai saber identificar o valor semântico, que é o que realmente importa para a gente. Organizando-as aí de 3 em 3, a gente começa com essas aqui, as causais. Causais introduzem causas, como o próprio nome diz. Tem aí como conjunções por excelência o porquê, o que, o porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que e como. Sempre no mesmo sentido de pois, que é a conjunção causal por excelência. Lembrando que a causal se diferencia da explicativa, e aqui é muito importante, pois a classificação da oração muda em razão dessa conjunção. A causal se diferencia da explicativa porque apresenta uma causa de um fato, ou seja, a oração principal é um fato. Quando a oração principal for uma hipótese, a oração introduzida pelo pois ou qualquer uma dessas conjunções será explicativa, então passa a ser coordenada. Temos aí as comparativas, que tem por conjunção por excelência o como, além de assim como, tal qual, tanto como, trazem a ideia de comparação, como o próprio nome diz, e as concessivas, que tem aí por conjunção de excelência o embora, que é quando você abre uma concessão acerca de algum assunto. Temos o conquanto, o ainda que, o mesmo que, se bem que e o posto que. Seguindo com mais um trio de conjunções, temos as condicionais, que introduzem condições para que a oração principal ocorra. Temos aí como conjunção por excelência o se, e as demais, o caso, desde, salvo se, desde que, exceto se, contando que, fechando aí a nossa lista. Conformativas é quando você introduz uma oração subordinada adverbial que está em conformidade com a principal, que traz uma ideia que está em conformidade. Eu gosto de falar que a conjunção por excelência aqui é o conforme, apesar da gente usar com muito mais frequência o como. Mas para não confundir com o como da comparativa, mantenha o conforme, porque sempre que você puder substituir por conforme, será, sem dúvidas, conformativa. Temos ainda a consoante e segundo. A consecutiva, galera, introduz consequências. E ela costuma vir acompanhada desse advérbio aí, o tão e o tanto. Normalmente, quando você diz dormi tanto que me atrasei para a aula. Então, temos o que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Vejam que, no final das contas, o que é a grande conjunção, mas ele vem sempre acompanhado aí de um termo de valor adverbial. Para finalizar, temos aí finais, temporais e proporcionais.
Lembrando que nessa lista não entra as integrantes, porque a integrante introduz orações subordinadas substantivos. E aqui o nosso foco é ver as conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Esses três aqui são bem tranquilos. Finais passam a ideia de finalidade, a finalidade da oração principal. Temos o a fim de que, o para que, o que, ou somente para, quando estiver ligando duas orações, deixa de ser preposição e passa a ser uma conjunção. Então, temos aí as conjunções finais. Temporais podem ser várias, porque elas passam a ideia de tempo, e aí vai depender do valor temporal que você queira empregar. Temos quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que e apenas. Todas conjunções temporais. E, por fim, as proporcionais. Eu gosto que você aprenda como a conjunção proporcional por excelência, o à medida que, porque o à medida que vai evitar que você confunda proporcional com temporal, né? Que isso pode acontecer na prática. Então, a gente fica aí, quando puder ser substituída por à medida que, é a proporcional. Você tem, além do à medida que, o à proporção que, ao passo que, quanto mais, mais. Ou seja, quanto mais uma coisa, mais outra. É uma locução conjuntiva interessante. E fechamos a lista aí das conjunções subordinativas sem a integrante. E veja bem, por que é tão importante assim dominar as conjunções? Porque a oração subordinada adverbial, ela ganha também o nome do valor semântico da conjunção que a introduz. A forma de você identificar uma oração subordinada adverbial é identificando uma das conjunções subordinativas que vimos, que ela será adverbial, e, claro, você introduz o nome dessa conjunção ao nome da oração. Portanto, naquele exemplo que eu mostrei lá atrás, que eu trazia uma oração, uma conjunção temporal, eu estava me referindo ali a uma oração subordinada adverbial temporal. Se eu trouxer uma conjunção proporcional, é uma oração subordinada adverbial proporcional e assim vai. Portanto, nós temos as seguintes orações subordinadas adverbiais: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais, ou seja, as mesmas orações, ou melhor, os mesmos valores semânticos das conjunções subordinativas. Então, isso quer dizer que aprendendo conjunção você aprende automaticamente a oração subordinada adverbial. Um macete para você guardar esses nomes todos aí é você pensar na fórmula 66 FTP. 66 FTP que trazem a primeira letra de cada um desses valores semânticos. 6 começando com C, uma com F, uma com T e uma com P.